Olá pessoal, vamos a mais um vídeo do nosso conteúdo de Química Farmacêutica. Hoje vamos continuar falando sobre planejamento de fármacos, especificamente sobre a estratégia de rigidificação no processo de otimizar a interação do fármaco com o alvo. Se interessou pelo nosso conteúdo? Então não se esqueça, de antes de continuar a nossa aula, você dar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Vamos para a aula? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de planejamento de fármacos, falando do capítulo sobre otimizando a interação com o alvo, tá? Hoje nós vamos falar especificamente sobre a estratégia de rigidificação, ok? Então, os compostos protótipos endógenos são geralmente simples e flexíveis, tá? Então, eles permitem várias conformações devido à presença de ligações rotacionáveis. Então, eu posso ter várias conformações, ok? E com isso, essas moléculas elas podem ajustar a vários alvos devido a essas diferentes conformações ativas, tá? E isso pode resultar em efeitos colaterais, ok? Porém, essas moléculas, quando elas são endógenas, o nosso organismo, de uma maneira muito inteligente, ele já libera essas substâncias próximas ao seu local de ação, próximo aonde ela vai atuar, tá? Só que quando nós estamos falando de medicamento, não é a mesma coisa, Ele vai percorrer todo o nosso organismo e vai interagir com todos os alvos que ele conseguir, se encaixar, ok? Então, a estratégia utilizada para diminuir esse número de conformações é a estratégia da rigidificação, tá? Então, rigidificar a molécula para limitar o número de conformações é uma estratégia de restrição conformacional, ou seja, eu vou ter o menor número de conformações, tá bom? Eu posso aumentar a atividade utilizando essa estratégia, porque eu vou ter mais chance da conformação ativa desejada que ela esteja presente, tá bom? Então, por isso, eu posso aumentar essa atividade. Eu também posso aumentar a seletividade. Então, a estratégia de rigidificação aumenta a seletividade porque existe uma menor chance de conformações ativas indesejadas. Tá bom? Então, é uma estratégia muito utilizada, mas ela também tem desvantagem. A molécula é mais complexa e pode ser mais difícil de sintetizar. Por quê? Os métodos utilizados na rigidificação fazem com que essa minha molécula, a estrutura química dela fique um pouco mais complexa. E isso pode dificultar lá no meu processo de síntese. Então, aqui eu tenho minha molécula com ligações rotacionáveis. Então, vamos pensar nessa ligação rotacionável aqui. E eu posso ter outra conformação, que pode ser ativa. Então, vamos observar. Aqui no receptor 1, essa minha molécula, nessa primeira conformação, ela consegue interagir com o meu alvo, ok? E no receptor 2, a conformação 2 também consegue interagir com o meu alvo, ok? Então, eu tenho duas conformações de uma mesma molécula interagindo com dois receptores diferentes. Então, por exemplo, se eu quero que ela atue, a resposta que eu quero que ocorra está relacionada com o receptor 1, então, quando ela interage com o receptor 2, ela pode estar promovendo os efeitos colaterais, tá bom? Então, eu tenho que utilizar alguma estratégia para que ela fique na conformação 1, ok? Quais são os métodos que nós podemos utilizar na rigidificação? Um método muito comum é introduzir anéis, tá? Então, as ligações dentro do sistema de anel estão bloqueadas e não pode girar livremente, tá? Só que quando eu utilizo essas estratégias, eu tenho que lembrar que eu tenho que testar as estruturas rígidas para ver quais conservaram a conformação ativa, tá? Eu tenho que permanecer com a conformação ativa, tá bom? Então, nessa molécula aqui, eu tenho as duas, ligações rotacionáveis, ok? Então, eu posso fixar essas duas ligações fazendo o quê? Introduzindo um anel. E com isso eu vou ter um agente rígido, ok? Então aqui um exemplo de uma molécula que tem 3 ligações rotacionáveis e aqui diversos análogos em que eu posso bloquear 2 dessas interações ou 3 dessas interações, ok? Aqui o outro exemplo, com 3 ligações rotacionáveis e agora eu tenho uma molécula rígida, tá bom? Então, analisando essa molécula,
vamos observar que aqui eu tenho as regiões, né, importantes para a interação. Ela interage lá no meu sítio de ligação, porém ela tem uma ligação rotacionável presente, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que tenha a formação de um anel aqui, né? Eu vou introduzir um anel nessa molécula, então vai sumir com essa minha ligação rotacionável. Porém, eu observo o quê? Que as regiões de ligação, elas permanecem, ou seja, a minha molécula, ela continua interagindo com o alvo, tá? Então, isso é importante. Então, a conformação ativa, ela permanece, tá bom? Um outro método utilizado nessa estratégia é introduzir grupos funcionais rígidos, tá? Então, aqui eu tenho uma molécula com uma cadeia, né, lateral bastante flexível, ok? Com 1, 2, 3, 4, 5 ligações rotacionáveis, ok? E eu posso utilizar várias estratégias, né, inserindo esses grupos funcionais para fazer com que essa minha molécula fique mais rígida. Por exemplo, aqui eu vou colocar uma dupla ligação, então eu já estou bloqueando essa ligação, fazendo com que eu diminua o número de conformações. Aqui eu consigo, né, introduzindo esse anel, fixando essas duas ligações, restringe ainda mais o número de conformações, ok? Um outro exemplo que nós temos aqui é esta molécula que tem duas regiões importantes para a ligação, tá? Então, aqui a região da guanidina, aqui o sistema de anel de azepina e entre elas eu tenho uma cadeia bastante flexível, ok? Essa molécula ela inibe a agregação plaquetária, tá bom? Então, quais são os análogos? Eu posso ter um análogo na hora que eu coloco aqui uma tripla ligação, ok? Transforma essa molécula numa molécula mais rígida. E eu posso introduzir mais grupos que vão fazer com que essa molécula fique ainda mais rígida, ou seja, que eu diminua ainda mais o número de conformações, ok? Tá? Um outro exemplo aqui é a cobrestastatina, que é um agente anticâncer, tá? Eu tenho uma ligação rotacionável e quando eu analiso, né, essa molécula e eu coloco uma dupla ligação nessa ligação rotacionável, o que acontece? Eu tenho um isômero que ele é menos ativo e o outro isômero ele é mais ativo. Quando utilizamos essa estratégia, nós precisamos sempre ir testando para saber se a atividade continua ou não e se eu tenho a formação de isômeros, qual isômero que ele vai ser ativo, tá bom? Um outro método é o impedimento estéreo, tá? Então, aqui eu tenho uma molécula com ligações rotacionáveis, ok? Tem a flexibilidade da cadeia lateral e eu introduzo o CH3 aqui que vai promover o impedimento estéreo, tá? Então, esta conformação aqui, apesar da minha cadeia lateral, né, continuar com a flexibilidade, porém, quando eu introduzo esse CH3 aqui, eu vou fazer com que esta conformação ela não seja favorável, tá? Que é o característico do impedimento estéreo, ok? Esta outra molécula aqui são dois anéis separados por uma ligação rotacionável e eu sei que nesta conformação eu vou ter a coplanaridade, tá? Então, é permitida a coplanaridade. E quando eu introduzo um CH3 nessa molécula, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir mais essa coplanaridade, elas não vão ficar mais, os anéis não vão ficar mais no mesmo plano, ok? Por conta desse impedimento estéreo. Então, os anéis eles vão ficar na posição ortogonal, ok? Só que eu tenho que analisar se é a conformação ativa, tá bom? Um exemplo aqui, o antagonista da serotonina, eu introduzi, né, o grupo metil aqui, então com isso eu tenho um impedimento estérico, ok? E com isso o meu anel, os anéis vão ficar na posição ortogonal, tá? Os anéis ortogonais aqui, certo? Isso vai fazer com que ocorra um aumento na atividade, porém eu vou continuar mantendo a conformação ativa. Isso é o que eu mais quero, manter a conformação ativa e manter a atividade ou aumentar a atividade. Tá? Aqui um outro exemplo de antagonista de T3, tá? Esse é um exemplo interessante porque eu tenho a coplanaridade aqui e tenho a ligação rotacionável aqui, tá? O que acontece? Quando eu introduzo esse CH3 aqui na molécula, vai ocorrer o impedimento estérico e isso vai fazer com que os anéis fiquem na posição ortogonal. Só que o que acontece com a minha atividade? Né? Essa molécula fica inativa, tá? Então, aqui ocorre uma conformação que não é ativa, tá?
e isso faz com que o bloqueio estérico também ele pode impedir a conformação ativa em vez de favorecer. Por isso que eu tenho que ficar atento, por isso que eu tenho que testar, ok? Aqui é um exemplo da identificação de uma conformação ativa por rigidificação, tá? Então, eu tenho a molécula aqui com seus anéis e uma ligação rotacionável e vai fazer com que essa minha molécula, quando eu faço esse estudo, né, da conformação ativa, mostra o quê? Que eu tenho essa conformação planar, tá? E como eu tenho uma ligação rotacionável, eu tenho a conformação também ortogonal, tá? E eu identifico que a minha conformação ativa é a conformação planar, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? A ciclização, fazendo com que essa minha molécula, ela fique rígida, né? Na conformação ativa, que é a conformação planar, ok? Bom, então, como vocês sabem, a nossa referência, né, utilizada nas nossas aulas é o livro do Patrick. Esse conteúdo está lá no capítulo 13, ok? Se quiser ler mais um pouquinho sobre o conteúdo, é só ir lá no capítulo 13 do Patrick, certo? Então, se você gostou da nossa aula, não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a nossa próxima aula!